Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura estadunidense, Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, que é uma história que acontece ali durante a Guerra Civil Espanhola, né? E vai ser um romance histórico, né? Um romance histórico, vai ter uma época histórica, tem vários personagens aqui que existiram, e ao mesmo tempo é um romance que eu faço uma leitura existencialista, né? Porque ele vai partir de personagens humanos, demasiadamente humanos, e aí vai entender o panorama da guerra, né? Ou seja, não é um livro que fala de toda a guerra, episódios da guerra, que aconteceu na Espanha entre 36 e 39, ou seja, bem antes da guerra, bem, né, antes da guerra total, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Que é 39 a 45. Por isso que eles falam que a Guerra Civil Espanhola seria um preâmbulo, né, um treinamento, assim, né, para ver como é que seria. Até porque eles usaram bombardeio de cidades, né, Guernica, lá na cidade basca, né, norte da Espanha, foi usada para esses treinos da Luftwaffe, né, Luftwaffe, que é a aviação do Estado do Terceiro Reich, né. Muito bem, então ele vai, né, a gente já falou da Guerra Civil Espanhola, né, alguns episódios, porque a gente leu, né, a República dos Sonhos, da Nelly de Pinhon. A gente fez uma leitura completa, né, releitura completa. Então já vi alguns debates, né, sobre a instabilidade política que a Espanha sofria desde o século XIX. Lembrar que a Espanha era um grande império, né, inclusive colonizou a América aqui, né, e durante o século XIX ficou aquela guerra entre os liberais e conservadores, né, os conservadores eram os carlistas, né, ou seja, eram os absolutistas. E aí a Espanha foi perdendo suas colônias, né, depois com a guerra com os Estados Unidos, perdeu a região ali do Caribe, a região das Filipinas, né. Então, ou seja, a Espanha passou por um século de derrotas, guerras civis. Então a instabilidade política total no século XX, com passagem por ditaduras, né? O Rivera, né? Primo de Rivera, e aí teve a implantação da República. A República então era um governo assim, mais democrático. Só que eles não sabiam que era democracia, né? Vocês não têm nenhuma ideia. Seria mais ou menos aquela República de Weimar, né? Lá na Alemanha pós Primeira Guerra. Então, assim, os alemães não tinham muita experiência com democracia, assim como os espanhóis também, né? E a Guerra Civil Espanhola, então, foi um golpe militar, né, dado pelos militares ali contra a República, né, porque a República era mais para a esquerda e os militares eram conservadores, né, normal. Então, e ligados com forças da igreja e com os falangistas, que são os fascistas locais. Então, o fascismo, que o pessoal, né, o pessoal da direita fala que é de esquerda, e o pessoal da esquerda fala que é de direita, né, os fascistas, na verdade, seriam um meio termo, uma terceira via. Por quê? Porque os fascistas são realmente vindos de setores sindicalistas, ou seja, de esquerda, né, Mussolini, por exemplo, era um cara de esquerda, mas só que a ideologia fascista é de cima para baixo, então logo não é de esquerda, porque a esquerda é o contrário, a ideologia de esquerda é democracia total, ou seja, de baixo para cima, é o povo dominando, né? Então, ou seja, por isso que o fascismo não é de esquerda, por mais que tenha sindicalismos, tinha ideia de sindicalismo, né? Mas outra coisa que o fascismo faz é acabar com essa luta de classe, né? Então, acabar com essa luta de classe, é coisa de esquerdista, então a ideia do fascismo é isso, era por ser um direito, ou seja, era um conservador, só que era um conservador revolucionário, no certo sentido de que também desagradava os tradicionalistas, né? Então muita gente que é de direita também não quer esse filho feio, né? Gente de direita não quer o fascismo, porque realmente o fascismo não é conservador totalmente, também não é a coisa de esquerda, porque tem sindicalista, né? Então é um fenômeno, né? Tem livros e livros sobre o fascismo, tem muita gente que acha que uma coisa é outra, né? Mas o debate do livro não é o fascismo. É claro que tem a figura do fascismo aqui, dos carlistas, dos católicos, conservadores e tal. Mas é um romance histórico porque o contexto do livro é histórico, certo? Mas ele não pretende explicar a guerra para você. Você tem que entender, você tem que estudar por fora. Ele vai pegar episódios, vai comentar esses episódios e tem os personagens, tem os soviéticos, né? Então, nós temos aqui o Robert Jordan, né? Que é um americano, professor, né? Professor de espanhol. E aí ele vai para a guerra porque ele é um democrata, não é porque ele é um comunista, não é porque ele, né, não, é porque ele é um democrata, ele quer defender a democracia. E aí ele vai conhecer lá na guerra, vai conhecer os comunistas, os socialistas, os anarquistas, os republicanos, que é uma galera, né? Assim como do outro lado tinha lá as monarquistas, né, os carlistas, os falangistas, que são os fascistas, e a igreja, né, a igreja católica, que é um setor organizado. Então, ambos os lados eram fragmentados, mas por que a direita ganhou? Porque a direita foi mais organizada, né? Então, basicamente por isso. Então ele vai mostrar nesse lado aqui, pela esquerda, né? Seja para olhar da esquerda, os republicanos, os anarquistas, os socialistas e os comunistas. Lembrando que os comunistas estavam em dois blocos, né? Lembrar dos livros lá do Orwell, né?
o George Orwell, de 84, né, 1984, né, A Fazenda dos Animais, né, Revolução dos Bichos, ele esteve lá na Guerra Civil e vai falar dessas divisões da esquerda. Então, por exemplo, você tinha os trotskistas contra os stalinistas, né, os stalinistas dando golpe em cima dos trotskistas. Porque estava acontecendo aqui, lá a implantação do stalinismo na República, não das repúblicas socialistas soviéticas, né. Então esse é o pano de fundo histórico. Só que aí o Robert Jordan ele foi mandado pelos comunistas que estavam tentando organizar, só que não organizava totalmente, porque os anarquistas estavam em outro bloco, muitas pessoas que republicanas não queriam comunismo, né? Então já começou mal a coisa aí. E aí muitas vezes os soviéticos que foram ajudar, né? Assim como do outro lado tinha ajuda dos italianos e os alemães, né? Sendo que a Inglaterra e a França foram fora, né? Não vão participar de nada. Esses comunistas socialistas se organizaram nas brigadas internacionais, então vários grupos de pessoas de vários países que foram para lá lutar no nome da República. Só que a República não é comunista. Lembrando disso, a República é um sistema democrático, certo? E aceitou essas brigadas socialistas e comunistas, mas esses socialistas e comunistas queriam levar mais do que a República podia dar, né? A República não era um governo de esquerda, certo? Era esquerda em relação aos carlistas, que eram a monarquia absolutista, entendeu? Então, tem essa confusão aí, achar que a República era um governo de esquerda, não. Tanto que, para quem é de esquerda, a República não era esquerda o suficiente, né? Porque não era esquerda, era a ideia de democracia que não... Então, entenda-se isso. E aí vai ter essas lutas, por exemplo, de muitos anarquistas não queriam aceitar as ordens da República, certo? Então os anarquistas também lutavam por fora, todos os republicanos, todos os socialistas, comunistas, anarquistas, estavam lutando contra os fascistas. Só que entre eles não tinham uma coesão de comando. Então muitas vezes uma ordem era dada, não era cumprida, eles não tinham armamento suficiente, enquanto que os carlistas, os falangistas, os monarquistas, né, que é o pessoal do Franco, o Franco também que ele estava lá no meio do golpe militar, só que ele não era o líder, né? Ele caiu no colo dele, podemos dizer assim, ou então ele mandou matar o cara. Porque tinha um líder lá, não lembro o nome aqui, o cara deu o golpe, né, e aí ele morreu, né, pegou um avião lá e morreu. Caiu o avião três dias depois, né, do golpe, e aí as forças do Marrocos, né, foram passando para o lado da Espanha, e o Franco, que era o líder lá, o general, é que tomou conta. Aí virou, né, acaba que o Franco ganhou a guerra e virou o Franco até, o governo do Franco, a ditadura do Franco até os anos 70. Né, então foi uma das maiores ditaduras que teve. E o pessoal de Portugal também ajudou, né? O Estado Novo do Salazar também ajudou mandando tropas, e os italianos e os alemães. Né? Então, assim, é um quadro muito complexo, né? Existem livros sobre a Guerra Civil Espanhola, então não vou dar aula de história aqui, olha a nerdologia aí, olha canal de história aí que vai explicar o que é. Né? Então, o objetivo aqui é a literatura. Estou te dando um plano de fundo, ó, 7 minutos falando do plano de fundo. Porque nós vamos ter mais 2 vídeos para contar a história. Então, estou só explicando o que está acontecendo. Então, Robert Jordan, ou Roberto, como ele se apresenta aqui, ele vai para lá, nessa guerra, e aí ele tem uma ordem, olha, o general lá soviético falou, você vai explodir uma ponte, porque vai ter uma ofensiva, e você tem que impedir que os fascistas tomem aquela ponte, aquela região, né? E aí ele vai para lá para dinamitar a ponte, então ele tem que estudar a ponte, levar os dinamites, etc, tem que conhecer o pessoal da região, que vai guiar ele no desfiladeiro e tal. Só que os líderes do guerrilheiros na região, que tem ciganos, que tem anarquistas e tal, eles não querem que aquela maldita ponte exploda. Por quê? Porque aí vai ter um contra-ataque naquela região, certo? Então ele vai atrair atenção para aquela região, e aí as tropas, né, os guerrilheiros na montanha começam a sofrer ataque. Por quê? Olha para você ver, as forças nessa época aqui, as forças aéreas, geralmente eram forças aéreas das falanges, né? Do Franco, etc. Porque depois a República aceitou a ajuda soviética, começou a chegar avião soviético também. Né? Mas aí equilibrou, mas de início não, de início era bombardeio, né? Tanto é que você vê os bombardeios terríveis que os alemães faziam nas cidades lá da Espanha e tal. E o povo espanhol sofrendo, porque tinha violência dos dois lados, né? Então a cidade era tomada pela direita, né? Lá pelos falangistas, aí matava todo mundo que é de esquerda. Aí quando era retomada pelos esquerdistas, matava lá todo mundo que é de direita, matava as freiras, os padres, matava os religiosos, então, assim, matava os donos de terra. Então, assim, o massacre teve dos dois lados, né? Então é uma guerra que não tem mocinho e bandido, né? Todo mundo tem contas a prestar no juízo final, né? Podemos dizer assim. Porque realmente a violência teve dos dois lados, né? Então é complicado você tomar parte aqui, porque ambos os lados achavam que estavam fazendo uma cruzada contra o outro lado. Então os cristãos, fazendo cruzada contra esses anarquistas aí, né? Esses heréis, sei lá o que é, né?
E aí, é assim como a esquerda também está falando, vamos livrar esses donos de terra, esses latifundiários, esses fascistas. Então, cada um se julgava legitimado a matar o outro lado. E aí é o povo espanhol que estava morrendo. É o povo espanhol. Porque a pior guerra que tem é a guerra civil, né? A pior guerra que tem. Porque aí você vê o espanhol matando o espanhol, você vê, né? Povo mesmo, matando o próprio povo, né? Então, e o povo sem arma, o povo não tinha arma nem quase nenhuma, né? E aí enfrentando a aviação de outros países, né? Então o povo sendo bombardeado por italianos e alemães. Então assim, um absurdo, absurdo. Você vai ler um livro, você fica né? É um livro assim pesado, não é um livro bom de ler, assim, né? Não é um livro que você, vou passar um tempo aqui, não. É um livro, 600 e tantas páginas, né? Nós estamos só no primeiro vídeo dele, nós vamos gastar mais 2 vídeos, mais meia hora de vídeo sobre esse livro. E aí nós vamos ver então o Robert Jordan chegando nessa guerrilha e logo recebendo hostilidades dos guerrilheiros que não querem confusão. Nós estamos defendendo nossa terra aqui, não queremos confusão, não aceitam as ordens da República. Só que aí a Pilar, que é a mulher de dos líderes guerrilheiros, né, é uma mulher forte, então ela fala, não, vamos ajudar a República. E aí ela permite que o Jordan faça os estudos de área para poder estourar as bombas lá, né, o dinamite, o cara carregando um bucheiro de dinamite, olha pra você ver o medo do pessoal. E aí ele vai ter que dinamitar essa ponte, essa maldita ponte. E aí vai conviver com o pessoal e vai conhecer uma mulher, né, uma sobrevivente, a Maria, né? A Maria, a família dela toda foi morta nessas batalhas, nessas guerras aí. Foi inclusive violentada pelos falangistas, né? E aí, ou seja, vai mostrando todo o drama e aí o Jordan, assim, né, ele não sabe o que ele faz, né? O que ele faz para ajudar as pessoas, a miséria do povo, né? No meio dessa guerra toda. Ele se apaixona pela Maria, né? Ele é correspondido, então tem esse lance também. Então você vai ter essas preocupações estratégicas do Jordan, o Robert Jordan, para instalar essas bombas. Você tem que pensar como é que vai chegar lá, como é que vai matar os vigias, como é que vai atravessar o desfiladeiro, blá blá blá, essa parte de guerrilha mesmo, né? Eles são guerrilheiros. E aí você vai ver os bastidores, ele vai lembrando os bastidores de como é que funciona a cadeia de comando, né? Você tem os republicanos que querem defender a democracia, você tem os auxiliares socialistas, que são essas brigadas, você tem os auxiliares comunistas, os comunistas estão divididos entre eles, e os comunistas estão atacando os anarquistas também. Então os anarquistas estão ali sendo atacados pelos comunistas, sendo atacados pelos falangistas, né, os carlistas e os franquistas, né? Então é uma confusão total ali, porque os anarquistas não queriam, obviamente, o Estado total lá do Franco e nem o Estado total dos comunistas, que são 2 estados totais, né? Ou seja, tanto o stalinismo quanto o franquismo são estados totais, é o que a gente chama de totalitarismo. Os anarquistas não queriam nenhum dos 2 lados. Então essa é a crítica que George Orwell faz ao stalinismo, que vai aparecer lá no Animal Farm, né, que é a Revolução dos Bichos, vai aparecer em 1984, que a gente já viu, distopia. Então a crítica que o George Orwell faz ao comunismo é uma crítica de esquerda, né? Não é que o George Orwell é um liberal, não, ele era um cara de esquerda, do turno lá da esquerda, só que ele viu que o stalinismo era um governo tanto totalitário quanto o franquismo, né? Então, ou seja, só com um sinal invertido, né? E aí, a mesma coisa que o Ernest Hemingway dá voz ao Robert Jordan, que era um guerrilheiro pela democracia. Ele queria manter a república, queria afastar os carlistas e tal, mas ele não era muito, ele não concordava muito com as ideias dos comunistas, não. Tanto é que tem umas vezes aqui que ele fica mais do lado do povo do que do lado dos comunistas. E ele vê a desorganização entre os próprios comunistas, né? Então, muitas vezes os comunistas parecem aqui como figuras fanfarrônicas, os caras não controlam os próprios gabinetes, né? Muita burocracia. Né, mostra assim que as ordens eram dadas e aí eles trocavam as horas dos ataques, né, o ataque era adiado, muitas vezes o povo já tinha avançado para uma posição, aí era dada uma contra-ordem. Então, todos os problemas logísticos de batalhas é falado en passant, né, ou seja, não é o tema, ele não vai ficar te dando aula de história, porque é uma narrativa literária, entendeu? Tanto que nos próximos vídeos eu falarei da história, né? Vocês perceberam que eu não entrei no enredo, né? Eu só estou falando do pano de fundo histórico. Então até o próximo vídeo vocês pega aí, ó, livros sobre Guerra Civil Espanhola, porque vai estar no pano de fundo. E ele não vai explicar nada para você não. Não vai explicar nada não. O narrador aqui não tem preocupação de explicar a história, não é professor de história não, viu? E aí o Jordan, então, durante essa preocupação, né, esses dias que ele vai ficar no meio da guerrilha, ele vai se apaixonar, vai tentar conquistar a Maria, né? Vai ter essa hostilidade dos próprios guerrilheiros com relação a esse ataque, e ele vai ter que aprender a conviver com eles e seguir as ordens. Então, ou seja, são várias histórias, né? Por isso que são 600 páginas, né? Então é uma narrativa assim muito complicada,
pelos personagens, né? Então você vai ter aqueles personagens que é o pessoal, o povo livre, né? Não sabe aceitar ordens. Você está numa guerra, você tem que aceitar ordens, né? E é essa organização que ele via na Falange, nos carlistas, nos franquistas, né? Que é o pessoal que seguia ordens, né? Então essa organização que os fascistas tinham, que as esquerdas não tinham, né? O problema de seguir ordem, o pessoal não tinha disciplina, o pessoal não sabia usar arma, o pessoal nem sabia como é que usava dinamite, né? Então mostra por que a direita ganhou, né? Porque é bonzinho, não, é questão de guerra. Aqui é mais organizado, quem tem mais armamento, é isso, é guerra, né? Não é bonzinho, mocinho, ó, porque ele tá certo, não. Né? Se a esquerda fosse mais organizada, teria ganhado, né? É isso, só isso, entendeu? Então não é questão de maniqueísmo, de bem e mal, não. É questão de quem está mais organizado, quem sabe usar armas, quem sabe fazer batalhas, quem sabe armar estratégia, etc. Né? Então aí estuda história, né? E aí nos próximos 2 vídeos nós vamos falar então dos personagens e do enredo que está acontecendo na história, ok? Então grato pela atenção, não deixem de compartilhar.